já vivi muita coisa nessa minha vida. E já ouvi muito também. Lendas e mitos, histórias de antigos que passaram de geração em geração. Mas eu sempre fui incrédulo. Daquele que dizia, nisso eu só acredito vendo. Sempre duvidei de muita coisa. Às vezes fazia até sarcasmo quando alguém me contava algo. Até que algo muito macabro um dia aconteceu comigo. Meu nome é Fábio, tenho 52 anos de idade. E o que eu vou relatar aqui aconteceu comigo no ano de 1998. Sempre fui um cara de alto astral, animado pra tudo, pra trabalhar, pra sair, se divertir, entre outras coisas. Procurava viver dia após dia, sem pensar muito no depois. Eu era solteiro na época. Morava numa espécie de varanda no fundo do quintal da casa de meus pais. Como muito rapaz jovem, festeiro, solteiro, eu aproveitava tudo que podia. Ia em muitas festas, bailes, jantas, jogos. Eu curtia mesmo. Lembro que sempre antes de sair de casa passava na casa de meus pais para informar onde estava indo. Minha mãe sempre me pedia cuidado, para não ir fazer coisas erradas. Meu pai era um pouco despojado, assim como eu. Dizia para ir me divertir muito. Era sempre assim aos finais de semana. Lembro que comprei meu primeiro carro, um Santana 4 portas, banco em camurça. Era o meu xodó. Passava o dia de folga inteiro limpando, mexendo aqui, mexendo ali. Era um carro veloz pra época. Era só encostar o dedão do pé que o carro voava. Gostava muito de ir no interior visitar meus avós. Nem que fosse por algumas horinhas. Baixar o vidro, aumentar o volume do rádio e ver aquela poeira subir. Com aquele ar refrescante com cheiro de mato que só existe no interior. E foi numa dessas voltas que tudo aconteceu. Prometo contar tintim por tintim, com o máximo de detalhes possível. Eu trabalhava no almoxerifado de uma fábrica de móveis numa cidade vizinha minha. Fazia o turno das 7 às 17. Eu adorava meu emprego. Tanto que fiquei anos na fábrica até infelizmente ela se falir. Jamais esquecerei a data. O ano era 1998, mês de março. E adivinhe, sexta-feira 13. Como fazia em todas as sextas, terminei meu turno e fui logo para casa me arrumar para me preparar para sair. Pois na noite teria mais um grande baile. Tinha combinado com uma menina. Aqui eu chamarei ela de Elis. Eu sempre fui apaixonado por ela. Desde a infância, desde a época que eu morava com meus pais no interior da cidade. Elis era moça de respeito e de boa família. Os pais delas até que conheciam meus pais. Elis tinha a mesma idade que eu. Nós estávamos no começo de um namoro que de certa maneira estava fazendo bem pra mim. Até porque eu tinha me sossegado um pouco. Minha mãe, por me conhecer bem, tinha muito medo de eu acabar magoando Elis, pois eu era muito festeiro. Por conta disso, eu e minha mãe também acabávamos brigando muito, pois eu não dava ouvido sequer no que ela dizia. Naquela noite não foi tão diferente. Avisei que sairia com Elis no baile, que haveria ali no centro da cidade, era próximo, não aconteceria nada. Mas minha mãe, contrariada, dizia pra mim não ir, e principalmente não levar a menina. E naquela noite, lembro-me de sair batendo as portas e arrancar com meu carro ao máximo, levantando barro por tudo que era lado. E fui em direção à casa de Elis, que era no interior da cidade. Chegando lá, pela graça de Deus, o pai dela imediatamente proíbe ela de sair comigo. Mandou ela ir pro quarto dela. Apontou o dedo em minha cara e começou a me xingar de tudo que foi maneira. Lembro que naquele momento se encadeou uma enorme discussão entre eu e ele. Por mais que eu tivesse errado, eu não dava a mínima. Eu que queria ter a razão. Mas eu não consegui convencer o pai dela. Por mais que não tivesse nenhuma maldade em minhas intenções, decidi voltar ao centro sozinho e ir ao baile. A noite foi se passando e eu lá dançando, curtindo com meus amigos e bebendo muito. Já se pode imaginar a sequência, né? Tendo tudo que não podia na mente, resolvi pegar aquele carro e ir rumo à casa de Elis. Alguns amigos até me aconselharam para mim não ir, pois o final não poderia ser nada bem. E eu, num ato de fúria, falei para um dos meus amigos bem alto: hoje nem o diabo me segura. E se tentar bobear, eu amarro ele e jogo no porta-mala. Bati a porta do carro e saí cantando pneu. Uma casa de Elis. Comecei a pegar a estrada de chão e começando a fazer muitos barulhos no carro por conta dos buracos e as pedras que havia na estrada.
Ouvindo uma moda sertaneja, comecei a chorar, tentando achar razão em tudo que eu estava fazendo. Meu pensamento ia longe. Pensava coisas absurdas, até maldade, caso o pai dela quisesse me impedir. Já estava próximo ao sítio de onde eles moravam, esses que ficam em beira de estrada. Mas eu me lembro que tinha um trecho da estrada onde eu teria que passar por uma parede enorme de rochas, essa mesma que foi partida ao meio quando foi construída a estrada ali. Nesse momento eu reduzi a velocidade do carro, pois ali era meio estreito e eu poderia bater e danificar a lataria. No mesmo instante que eu reduzi a velocidade, uma luz muito forte começou a me cegar por segundo, vindo em direção ao meu carro mais forte que os próprios faróis. Eu freiei bruscamente e aquela luz passou por cima do carro, se tornando uma escuridão enorme em minha frente. Com a força da frenagem, o carro apagou, se tornando tudo mais tenebroso. Lembro que foram segundos. Após isso, eu olhei para a chave na ignição e tentei dar a partida novamente, mas o mesmo não quis pegar. Então eu gritei alto, com raiva: "Só pode ser o demônio mesmo, mas que inferno, Janho!" Bati dando socos no volante, abri a porta do carro e desci. Era um breu total, não se via nada, e aquelas duas paredes sobre mim faziam um tom mais sombrio. Preparei para me abrir o capô, quando de repente eu ouvi um assovio vindo pelas minhas costas. Me virei vagarosamente para trás para ver o que podia ser. Fiquei observando por alguns segundos, e quando eu estava prestes a gritar: "Opa, quem é que tá aí?", os faróis imediatamente acenderam, me deixando frente a frente com um ser extremamente aborrecedor. Questão de metros cara a cara um com o outro, e ele me olhando e sorrindo, com uma cara infernal toda queimada, usando um chapéu, um sobretudo, um capote, seja lá o que for, mas era todo preto. Novamente os faróis deram uma piscada e aquilo se some da minha frente. Meu coração acelera e não conseguia se mover. Minhas pernas ficaram trêmulas naquele momento. Mas tudo ali aconteceu em questão de segundos. Mas naquele momento parecia ser uma eternidade. Baixei rápido o capô do carro e entrei novamente no alto, tentando dar partida e sair o mais breve possível dali. Mas meu auto não ligava. O desespero ia batendo a todo momento. Me debrucei entre a direção e fiz o sinal da cruz. E aquilo ali, eu estava incrédulo. O que estava acontecendo? Eu estava provando o gosto amargo da minha ironia. Comecei a puxar uma oração, chamando por Deus, pois eu estava achando que ia morrer ali naquele momento. Foi quando tudo estava em silêncio e eu orando. Começou uma batida muito forte na traseira do carro. Batidas na lata, parecia que aquilo estava dentro do automóvel. Batia e balançava o carro, parecendo que estava no porta-malas, tentando se soltar. Foi aonde eu gritei: "Sangue de Jesus tem poder, me salva, meu Deus." Girei a chave e o painel acendeu, assim dando a partida no motor do carro. Arranquei com o carro dali. Andei por alguns metros e aquilo ainda batendo lá atrás e se mexendo muito. Quando eu passei na frente de uma tapera antiga, começou a se cessar os barulhos. Fui em direção à casa de Elisa, mas eu passei reto. Fui em rumo à casa de meus avós, que moravam mais à frente. Com o carro acelerado em alta velocidade, não quis nem parar por um minuto. Já chegando no sítio dos meus avós, parei com o carro bem em frente à casa, desligando o motor paralisado ali dentro, tentando entender o que havia acontecido. Meu avô saiu na porta iluminando e vendo que era meu carro, começou a gritar pelo meu nome. Eu logo respondi com as poucas palavras que saíam de minha boca. Meu avô me convidou para entrar, mas quando me aproximei dele, claramente ele viu minha situação. Percebeu que eu estava embriagado demais, mas também estava espantado e trêmulo. Me levou-me para dentro de casa. Minha avó, logo que levantou ouvindo minha voz, veio até mim a questionar o que lhe estava acontecendo. Contei tudo, cada momento que eu passei. Quando acabei de relatar, ela me respondeu friamente, olhando em meus olhos: "Você viu, foi o demônio cramunhão. Pegou um galho de arruda e me passou a me benzer. Pediu para que eu ficasse ali naquela noite, pois o bichano estaria na rua me procura por essas estradas. E lá naquela noite eu nem dormi. Fiquei ali sentado no sofá, a noite toda esperando a madrugada passar. Logo de manhã cedo, meu avô me acompanhou até a saída da região com sua caminhonete indo logo à frente. Depois daquele ocorrido, a minha vida nunca mais foi a mesma. Postura, conduta, nunca mais foi a mesma.
as minhas opiniões com certeza mudaram. Passei a pedir perdão a Deus por todos os meus erros cometidos. Nunca mais vi aquela criatura. Nunca mais vi aquela visão. Seja o que for. Eu tive sim alguns pesadelos, mas a minha fé se tornou ainda maior. Aprendi a não reclamar pelo pouco que tenho, e nem difamar e nem duvidar do que eu não conheço. Elis hoje está bem, mãe de lindos filhos. Somos grandes amigos, distantes, mas somos muito respeitosos uns com o outro. Eu tenho minha família também. Vivo tranquilo com minha rotina. Eu sigo acompanhando esse canal todos os dias. Gosto de ouvir o relato de outras pessoas. Essa foi a minha história. Agora eu quero ouvir a sua. Boa noite.